mais um convidado para repercutirmos a aprovação, em primeiro turno, por enquanto, da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Está conosco o advogado tributarista Carlos Daniel, já ao vivo também aqui no Fast News. Doutor Carlos, em primeiro lugar, bem-vindo. Obrigado pela presença, pela gentileza e por atender ao nosso convite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Nelson. Boa noite aos telespectadores da Jovem Pan. Queria que o senhor nos ajudasse a entender, doutor Carlos, o que é que foi aprovado há pouco. É um texto muito extenso, né? Inclusive, e esse foi um dos motivos de reclamação por parte de deputados da oposição. Dizem que é uma proposta muito complexa, que tem, inclusive, o texto no papel mais de 100 páginas e com muitas mudanças e que não houve tempo suficiente, não teria havido tempo hábil para uma análise mais minuciosa. Mas, de início, dadas essas poucas horas, já feita essa ressalva de que foram poucas horas para que a gente se debruçasse sobre esse texto, queria que o senhor destacasse para a gente o que vai mudar no nosso dia a dia, quais são as principais alterações no nosso regime tributário, doutor? Bom, Vitor, acho que a primeira coisa que precisa esclarecer é que as mudanças não vão ser imediatas. O projeto ele prevê um processo de transição bastante alongado, tá? Então você vai ter aí pelo menos uns 3 anos até ter os primeiros efeitos disso. Tá? Os dois regimes, o atual e o novo, vão conviver por algum tempo, até, salvo engano, um prazo de 10 anos, em que vai ser feita a transição completa. Então, é um regime que ainda ele vai sendo incorporado pouco a pouco no dia a dia do brasileiro, no dia a dia do consumidor. Então, e os impactos vão sendo sentidos com o tempo. Me parece que ainda vai passar, a gente teve essa aprovação agora na Câmara dos Deputados, ainda vai passar pelo segundo turno, depois vai para o Senado, então ainda tem bastante discussão pela frente. No Senado provavelmente vai haver discussão, provavelmente possa haver alguma modificação também. Carlos, peço licença, a gente vai... Oi, pode concluir, por favor, doutor. Mas é importante que o texto está andando, e me parece que realmente houve vários substitutivos nos últimos tempos. Até um colega brinca que se você encontrar um tributarista essa semana, dê um abraço nele, porque ele está tendo uma semana muito difícil. Porque todo dia você tinha mudanças e mais mudanças e estava difícil acompanhar até todas elas. Mas me parece que o core, o centro, o núcleo duro da proposta, as estruturas estavam, de certo modo, resistiram bem a todas essas modificações, e aí realmente foram havendo alguns ajustes finos para atender aí acordos, atender interesses dos governadores, interesses de outros partidos que apoiaram a proposta. Então, me parece que foram mais ajustes do que mudanças realmente integrais. Então, me parece que a cada novo substitutivo demandaria uma análise integral do projeto, mas sim uma análise específica das modificações que haviam ocorrido naquela ocasião. Senhor, a minha pergunta é em relação àquilo que vinha sendo amplamente discutido, que é o destino do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, que é aquela junção do ICMS com o ISS. Era o assunto que estava na crítica dos governadores e prefeitos. Com esse texto aprovado como foi em primeiro turno e agora, daqui a pouco, sendo votado no segundo turno, como é que fica essa questão? A gente teve mais clareza sobre isso nos últimos dias, nos últimos debates? Nelson, eu acho que um dos pontos, talvez, de maior preocupação fosse a questão do Conselho Federativo, que foi um ponto que foi muito discutido. Não tinha muita clareza a respeito de como iam funcionar as decisões, a tomada de decisões colegiadas, essa gestão compartilhada que ele realizaria. Havia muito receio na existência de uma fragmentação, numa dominância ou pelos estados ou pelos municípios das deliberações, a União viesse tomar conta, de certo modo, dessas deliberações, mas me parece que o último arranjo, né, já nesses últimos substitutivos, propôs um modelo aí com 54 membros, 27 advindos dos estados do Distrito Federal e 27 advindos dos municípios, inclusive para as deliberações por parte dos estados, envolvendo não só o quórum de maioria absoluta, mas também um quórum que envolvesse estados com mais de 60% da população brasileira, que demonstra uma preocupação também com o impacto sobre a maioria, a esmagadora maioria da população. Há também a questão da possibilidade de, após a transição,
haver variações das alíquotas pelos próprios entes, que aí, somando a alíquota do Estado, quando o município, você vai chegar à alíquota daquele destino específico, daquele município específico para o IBS, tá? Então, eu acho que esses foram os aspectos que foram dando uma maior flexibilidade ao IBS e que acabaram aí atendendo às maiores preocupações, principalmente dos estados, na instituição do IBS. Agora, doutor, queria ouvi-lo sobre os impactos para o cidadão comum, para o consumidor brasileiro, porque tem vários setores apontando desde já a possibilidade de aumentos de preços com a aprovação da reforma tributária. No final de semana tivemos a Associação Brasileira de Supermercados, que divulgou uma projeção de aumento de 60% da cesta básica. A associação que representa as empresas aéreas também disse que as passagens podem ficar mais caras caso aprovada a reforma tributária, agora já aprovada em primeiro turno. Queria saber se essas projeções estão corretas na avaliação do senhor, doutor Carlos. Vão ficar mais caros vários itens, como alimentos, como passagens aéreas e outros? Olha, Vitor, em primeiro lugar, não se preocupe, tá? A gente está realmente num momento histórico em que finalmente a gente tem uma proposta de reforma tributária avançando aí em muitas e muitas décadas em que se discute reformas tributárias. Então, normal que estejamos todos de olho no que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados. Mas a respeito dos impactos, eu acho que a gente tem que primeiro entender quatro premissas básicas por trás da necessidade da reforma tributária. A primeira, a gente tem uma hipercomplexidade do sistema tributário, altamente complexo. A gente tem uma tributação focada principalmente na matriz de consumo. Se tributa muito pouco renda e patrimônio. Além disso, dentro da matriz de consumo, a gente tem uma tributação que prepondera sobre bens e não sobre serviços. A gente tem uma tributação muito maior de bens do que de serviços. E, por último, por conta da matriz focada na tributação do consumo e dentro do consumo com ênfase maior em bens, que é o que é acessado pela maior parte da população no dia a dia, você acaba tendo uma carga tributária maior sobre pessoas mais pobres. Tá? Então, o que essa reforma tributária vai fazer é tentar, primeiro, dentro da matriz do consumo, até porque essa reforma não está tocando ainda em renda e patrimônio, como alguns deputados mencionaram, que teria que haver também uma reforma de renda e do patrimônio, tributação do patrimônio. Dentro dessa matriz do consumo, o que a reforma pretende fazer é equiparar a tributação de bens e serviços. Tá? Então, com isso, os bens, em geral, ele vai ter uma redução na tributação deles, em certa medida. Mas, por outro lado, os serviços que hoje são tributados pelo ISS, com a alíquota bem mais baixa, uma alíquota ali entre 3% e 5%, vão sofrer uma alíquota mais alta. Por outro lado, dentro desse arranjo também, você vai ter uma tomada de crédito financeiro, em que você vai tomar crédito de basicamente tudo, salvo folha e salvo bens e serviços adquiridos que não tenham sido tributados na etapa anterior. Então, a gente tem aí mecanismos, a gente olha muito para a alíquota, pensa muito em alíquota. Vai ser alíquota de 25%, vai ser alíquota de 30%. Isso é uma alíquota nominal. A alíquota real ela é inferior, porque sempre quando você for recolher o tributo, você vai ter créditos das aquisições. Obviamente que a depender do setor de serviço, você vai ter mais ou menos créditos, você vai ter uma alíquota mais ou menos próxima da alíquota nominal, uma alíquota real mais ou menos próxima da alíquota nominal. E aí, pegando os dois casos que você colocou para mim, dos supermercados, por exemplo. Produtos da cesta básica, eles vão estar sujeitos a uma redução, salvo engano, no último substitutivo, de 100% dos tributos do IBS, da CBS. Então, na verdade, vai haver uma desoneração muito forte dos produtos da cesta básica, o que é bastante salutar, tá? Mas, por outro lado, pensando... e aí, os próprios supermercados, que hoje, por exemplo, para fins de PIS e COFINS, tomam crédito apenas sobre os bens adquiridos para revenda, eles vão passar a tomar crédito sobre tudo, salvo a folha, basicamente. Então, você vai ter um aumento dos créditos também para supermercados, para varejistas, atacadistas, o que pode gerar uma redução na alíquota efetiva que eles vão pagar. Por outro lado, você trouxe um caso muito particular que é o das companhias aéreas. São prestadoras de serviço que têm aí um serviço de transporte que muito provavelmente tenham aí um aumento na sua tributação, tá? Então, é um setor que
a meu ver, por conta até de um aspecto de logística, um aspecto estrutural que ele tem, de desenvolvimento, eu acho que tem que ser um setor que tem que ser analisado com muita calma, até se pensar se não é um caso de um setor a receber um tratamento mais benéfico, como os transportes têm recebido nas reduções de alíquota do IBS e da CBS. Então, eu acho que o setor aéreo tem que ser um setor analisado com um pouco mais de cuidado. Mais uma pergunta, Koba. Doutor Carlos, a minha pergunta é sobre quem sai ganhando e quem sai perdendo com esse projeto tal como está. No início da discussão da reforma tributária, se dizia que o setor industrial seria o mais favorecido, em detrimento de comércio, agronegócio, serviços principalmente. Isso faz sentido? Hoje é a indústria que está ganhando com esse projeto? Os outros setores podem se preocupar? Olha, Nelson, eu acho que assim, quem ganha, quem perde, no final do dia, quando a gente está falando de tributação de consumo, é o consumidor, né? Porque vai refletir a base tributária que vai, no final do dia, quem paga é o consumidor refletido no preço. Mas considerando a tributação sobre setores, pode-se falar assim, com muita tranquilidade que os serviços vão passar a ser mais tributados, tá? Principalmente os serviços. E a indústria realmente vai ser beneficiada. O setor, a meu ver, de atacado, varejo, também vai ser beneficiado pelo aumento da tomada de créditos que eles vão ter, que tinham os créditos mais restritos, especialmente para PIS e COFINS. O agro, eu acho que o agro, ele também não vejo grandes prejuízos para o agro, pelo contrário, eu acho que o agro também vai se beneficiar desse regime. Você tem alíquotas reduzidas também para o agro, se não me engano é a redução de 50%. E assim, o fato do serviço aumentar a tributação não é um fato per si ruim, porque por um lado é condição para que as outras coisas, os bens, principalmente, possam ter uma alíquota reduzida. E um outro dado também, e isso estatisticamente, não é um dado que eu estou tirando da minha cabeça, os serviços eles são mais consumidos por pessoas de maior faixa de renda. Então, por exemplo, quem assina uma TV a cabo, quem contrata um professor particular, quem contrata, enfim, serviços do dia a dia, são pessoas de maior faixa de renda. Então, na verdade, quando você, na base do consumo, você aumenta a tributação sobre o serviço, de certo modo, você tributa mais o consumo de pessoas mais ricas. Então, esse incremento do serviço, ele não é por si ruim. O que é ruim, o que causa espécie, o que causa um pouco de assombro, é o aumento de surpresa, o aumento muito drástico, muito abrupto. Que não vai acontecer, como a gente sabe, como a gente já falou aqui, porque vai ter um período de transição aí bastante largado. Pode ser que ao longo desse período de transição se criem até novas regras para tornar essa transição ainda mais branda para o setor de serviços. Então, me parece que o aumento da alíquota per si não é um problema, mas sim talvez um aumento abrupto, um aumento sem que se tenha uma capacidade do sistema se acomodar com essa nova realidade ou com esse novo modelo tributário que está sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados. Agora, queria ouvir você, Nelson Kobayashi, sobre a questão política, porque a grande marca, talvez, dessa tramitação da reforma tributária na Câmara foi justamente o racha que tivemos entre os parlamentares de direita, especialmente no PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A bancada do PL tem 99 deputados e nessa votação em primeiro turno que tivemos agora à noite, o placar foi de 382 pela aprovação, 118 contra. Dos 99 deputados do PL, 20 votaram a favor da reforma. O partido tinha orientado o voto contrário, o voto pela rejeição da reforma tributária, mas 20 deputados do PL votaram a favor. Se a gente olhar o placar até, né, os 20 votos acabaram não fazendo diferença. Com 362, teria sido aprovada da mesma maneira a PEC, eram necessários 308. Mas qual a mensagem que fica dessa divergência interna que tivemos no PL? Qual o saldo dessa disputa e o que achou desse número, 20 deputados do PL votando a favor da reforma? Koba.
Olha, Vitor, é preciso contextualizar, né? Antes do Bolsonaro, o PL é historicamente um partido do centro, que inclusive já fez parte lá no passado da base do governo Lula. Então, o PL tem na sua gênese, no seu DNA, esse fisiologismo próprio dos partidos de centro do Congresso Nacional. Depois do Bolsonaro é que o PL se tornou um partido de direita, um partido mais conservador. E agora, já na discussão da reforma tributária, a gente vê que o governo federal começou a liberar emendas parlamentares para os deputados. E se a gente ver as emendas liberadas de ontem para hoje, na faixa dos 7 bilhões e meio, que é um recorde de emendas parlamentares liberadas, 7 milhões é o que é cerca do que se liberou nos 180 dias anteriores, ou seja, é muito dinheiro destinado aos parlamentares para as suas emendas parlamentares. E os partidos recordistas foram exatamente o PP, do presidente da Câmara e do relator, e o próprio PL, ou seja, os parlamentares do PL também tiveram um aceno do governo favorável que provavelmente tenha influenciado nesses 20 especificamente que votaram a favor da reforma tributária. Tem essa informação que precisa ser considerada. E, doutor Carlos, um dos objetivos que é sempre citado, foi sempre citado historicamente quando se falava sobre reforma tributária e agora também na análise dessa reforma proposta pelo governo Lula também foi citado, um dos objetivos era a simplificação do sistema tributário, né? Para além da discussão sobre a carga tributária, se aumentaria ou não o valor que a gente paga em impostos, sempre se falou que o objetivo seria, pelo menos, independentemente da carga tributária, fazer com que esse sistema fosse menos complexo. Pergunto ao senhor, doutor Carlos, esse objetivo foi atingido? Esse objetivo foi atingido. Porque veja, Vitor, com o ICMS, que é o imposto estadual, a gente tem uma lei complementar, que é uma norma geral sobre o ICMS, que é a Lei Candir, lá de 95, mas, fora isso, a gente tem 27 ICMS no país, um para cada estado e para o Distrito Federal. A mesma coisa com o ISS, que é um tributo municipal. A gente não vai ter 5 mil e tantos ISS, porque nem todos os municípios acabam instituindo, porque a instituição seria mais, e fiscalização seria mais custosa do que a arrecadação, mas a gente tem aí algumas centenas de ISS estruturados de forma diferente ao longo do país. A gente tem o PIS/COFINS com suas regras próprias, a gente tem o IPI com suas regras próprias também, cada um com um regime próprio de não cumulatividade, o regime de não cumulatividade do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, cada um distinto do outro, que gera um contencioso brutal. Com a CBS e o IBS, você vai ter uma estrutura praticamente compartilhada. É, na verdade, como se você tivesse um único tributo em que você vai separar ele no meio, entregar uma parte dele para a União e uma parte dele para os estados e municípios para ser administrado pelo Conselho Federativo. Então, em termos de simplificação, você vai gerar uma simplificação bastante relevante, vai vir posteriormente uma lei complementar tratando de alguns aspectos complementares desse imposto sobre bens e serviços e sobre a contribuição de bens e serviços. Então, me parece que talvez seja a mesma lei complementar para ambos, já que a estrutura, base de cálculo, contribuintes, enfim, hipótese de incidência, são todos comuns, tá? As alíquotas, o fato de você ter também faixas de alíquotas estabelecidas, praticamente fixas, com pouca margem de variação, isso é muito importante, porque para você saber a alíquota de um produto hoje é muito complicado. A depender de variações sutis, você vê, por exemplo, se é chocolate é uma alíquota, se é wafer é outra alíquota, se é sandália de borracha é uma alíquota, se é sandália impermeável é outra alíquota. Então, são variações que tornam o nosso sistema tributário extremamente complexo e penoso para quem quer operar, para quem quer empreender no Brasil. Então, sob a perspectiva de simplificação, me parece que essa proposta ela traz realmente um avanço considerável. Doutor Carlos Daniel, advogado tributarista, e o Nelson Kobayashi seguem por aqui. Mais uma pergunta, Koba. Doutor Carlos, é sobre o que a gente estava assistindo aqui agora. Aparentemente, uma discussão sobre algum destaque que prevê um imposto progressivo ou regressivo. Para a gente entender, o que se trata dessa progressão? É algo parecido com o imposto de renda, que quanto mais renda, maior a alíquota? Tem a ver com isso ou o que é, se não for? Exatamente, Nelson. Progressividade é o seguinte: quanto mais a base do tributo aumenta, a realização, a intensidade com que a renda foi oferida
ou quanto maior for o valor do imóvel que você tem, ou quanto maior for o valor de uma herança, por exemplo, que foi herdada, quanto maior a intensidade com qual o fato gerador foi realizado, maior a alíquota que ele se submete. Como a gente tem, você falou muito bem, o caso clássico do imposto de renda. Quanto maior a alíquota da pessoa física, mais tributo você vai pagar até aquele teto lá do 27,5%. Essa discussão, pelo que eu consegui pegar, eles estão discutindo a proposta de progressividade para o ITCMD. Porque a gente está falando muito do IBS, da CBS, mas a gente está esquecendo também que tem proposta de reforma para o IPVA, tem proposta de reforma para o ITCMD, que é o Imposto sobre as Heranças e as Doações, e também para o IPTU. E aí eles estão falando, nesse momento, da possibilidade de estabelecer uma alíquota progressiva de acordo com o tamanho da herança. Entendeu? Então, assim, na verdade, me parece que essa emenda constitucional só vem consolidar, só vem colocar no texto da Constituição um entendimento que já é antigo do Supremo Tribunal Federal. Já do início da década passada, o Supremo formou um entendimento que, com a Constituição atual, a gente já poderia tributar as heranças de forma progressiva, naturalmente, desde que a lei do Estado assim estabelecesse. Então, da mesma forma também, já que a gente está falando de progressividade, também está prevista a possibilidade do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, não só alcançar veículos aquáticos, lanchas, barcos, iates, etc., como também aéreos, aviões, helicópteros, mas também a possibilidade de estabelecer uma progressividade ambientalmente orientada, ou seja, veículos menos poluentes, veículos mais alinhados com práticas ambientais, seriam, então, menos tributados pelo IPVA. Então, parece que o tema da progressividade também está bem em voga nessa reforma tributária. Agora, doutor, algo sobre o qual o presidente Lula sempre falou, historicamente, voltou a falar na última campanha eleitoral e mesmo depois de eleito, era sobre a necessidade que, segundo ele, haveria no Brasil de que os mais ricos pagassem mais impostos e que os mais pobres pagassem menos impostos, que fosse corrigida essa distorção que haveria, segundo ele, no nosso sistema tributário. Pergunto ao senhor, doutor, a reforma tributária consegue, de alguma forma, solucionar esse problema? Faz com que a população mais rica pague mais impostos e alivia a carga sobre os mais pobres ou não? É claro que talvez seja uma análise subjetiva, né? E vai levar algum tempo até que a gente veja na prática como vai se dar, né? O alcance da reforma tributária, que é muito ampla, mas olhando assim à primeira vista, será que isso é atingido? Grandes fortunas, por exemplo, podem ser afetadas pelo texto aprovado hoje, doutor? Vitor, grandes fortunas, no sentido de, enquanto se tributar um patrimônio, não. Já existe uma competência própria, mas no sentido de se tributar menos as pessoas mais pobres, me parece que essa reforma traz uma estrutura que realiza essa meta. Por baixar a alíquota real, e não a nominal, a real sobre bens. 2, por aumentar a tributação de serviços para compensar essa redução da alíquota dos bens, reduzir a tributação dos bens, tá? E, em outro sentido também, por um instrumento que a gente não falou aqui hoje ainda, mas que é muito interessante, que é o tal do cashback, que tem se falado muito, né? Cashback, na verdade, é uma devolução de parte do imposto pago para as pessoas mais pobres, ou seja, você vai comprar um produto, até porque, independente da pessoa, da faixa de renda dela, ela vai chegar no mercado e vai comprar um refrigerante, ela vai comprar uma carne, vai comprar um produto X, e todo mundo que comprou vai pagar o mesmo imposto naquela transação. O cashback, o que ele faz? Ele reconhece que todo mundo paga o imposto na transação, mas que são pessoas com níveis de renda diferentes. Então, o que o cashback vai fazer? Para aquela pessoa que tem um nível de renda menor, ele vai devolver uma parte desse imposto. Qual é o efeito disso? O efeito disso é instigar num tributo que é tipicamente regressivo, que é o tributo sobre o consumo, porque todo mundo paga a mesma carga tributária sobre o produto, independente do nível de renda que essa pessoa tenha, ou seja, um tributo que estruturalmente ele tende a ser regressivo. Por meio do cashback, você tende a dar um maior grau de proporcionalidade a esse tributo, ou seja, a mitigar, em alguma medida, essa regressividade que
está alinhado também com essa ideia de se tributar menos as pessoas mais pobres e mais as pessoas mais ricas. O Nelson Kobayashi segue comigo aqui no estúdio, faz a próxima pergunta. Doutor Carlos, a minha pergunta é a respeito do que se chama de incentivo fiscal ou guerra fiscal, a depender do ponto de vista. E com essa unificação, especialmente dos impostos que vão formar o IBS, talvez isso possa amenizar. É uma realidade? A gente vai ter o fim da guerra fiscal? Ou mesmo com agora o IBS, é possível que o IBS seja diferente de um estado para o outro? Como é que vai ficar essa situação agora? Bom, essa questão é bem interessante, Nelson, porque um dos motores por trás dessa reforma tributária foi realmente acabar com a guerra fiscal da forma como ela existe hoje, que é uma guerra fiscal que se baseia no fato de que a gente tributa as transações entre estados na origem. Ou seja, se você tem um estado que produz bens e remete para todos os outros estados que consomem, a tributação, o ICMS, ele vai ser concentrado no estado de origem, né? Então, a ideia dessa reforma tributária é substituir o princípio da origem pelo princípio do destino. E aí, com o princípio do destino, o tributo ele vai estar destinado, ele vai ser arrecadado pelo local onde está o consumidor. Então, isso dá uma maior capilaridade para a geração de receita tributária, que a gente sabe que no Brasil a gente tem grandes centros produtores, por exemplo, o maior de todos, São Paulo, mas cuja produção ela espalha por todo o país. Então, sob esse aspecto, me parece que essa feição, a forma como a gente conhece a guerra fiscal, ela acaba sendo fortemente impactada pela substituição por um princípio do destino, tá? Mas também a questão de incentivos fiscais tem que ser analisada com muito cuidado. Por quê? Porque o próprio projeto de emenda, ele prevê também uma restrição, uma possibilidade de criar diversos incentivos fiscais que aumentam a complexidade do sistema, aumentam a desigualdade, aumentam o tratamento desigual, mas também a própria PEC ela já traz os desigualamentos que ela pretende que se mantenham. Com o fim do período de transição, vai haver a possibilidade dos municípios, estados reduzirem as suas alíquotas. Só que, veja, essa redução não me parece que vai gerar uma guerra fiscal na mesma intensidade do que a gente tem hoje. Por quê? Porque eu não consigo pensar em alguém que, por exemplo, mudaria de estado ou mudaria de cidade simplesmente porque pagaria uma alíquota um pouco mais baixa para um determinado produto. É diferente uma indústria se estabelecer num e outro estado, porque vai pagar menos ICMS e vai vender seus produtos para todo o Brasil. Percebe? Então me parece que a guerra fiscal talvez surja em alguma medida, mas numa intensidade muito, muito inferior ao que a gente tem hoje. E olha, mais uma informação, enquanto a Câmara dos Deputados analisa a reforma tributária, o Senado já prevê mudanças no texto. Os senadores aguardam a aprovação da proposta na Câmara e defendem que a discussão na Casa Alta deve ser feita sem urgência. Emendas à Constituição não podem ter divergências no Congresso, ou seja, para começar a valer, o texto deve ser aprovado nas duas casas e depois promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Nelson Kobayashi, qual a sua expectativa, Koba? Será que no Senado a coisa pode ser diferente do que tivemos na Câmara? É um outro jogo que começa, né? No 0-0. Mas será que vai ser uma tramitação semelhante à que tivemos na Câmara dos Deputados ou vai ser diferente? O governo vai ter mais ou menos dificuldades na segunda parte, no segundo tempo, digamos assim, no Senado? Qual a sua expectativa, Koba? Olha, Vitor, a gente teve um exemplo recente de como as coisas acontecem de um jeito na Câmara e de outro no Senado. Estou falando do arcabouço fiscal. Na Câmara foi votado com urgência, foi aprovado, remetido ao Senado. No Senado, por indicação do próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, não teve votação com urgência, teve uma discussão um pouco mais ampla e só depois é que foi votada. Portanto, se o modelo a ser seguido for o mesmo, a gente vai ter, sim, no Senado, maior discussão, isso vai ficar para depois. Só que com uma questão, um agravante, que é a pressa que o governo está de que isso seja aprovado. Uma pressa um pouco maior até do que no caso do arcabouço fiscal.
Então, talvez isso seja um fator determinante para que as coisas aconteçam de maneira mais rápida no Senado. Agora, de que haverá mudanças no texto, isso é certeza, porque historicamente o Senado Federal não aceita ser um carimbador da Câmara dos Deputados. E até porque, né, Kobayashi, aí queria te ouvir sobre isso, foi um personagem importante na tramitação do texto na Câmara, o próprio presidente da Casa, né, o deputado Arthur Lira. Ele, inclusive, nessa semana alterou completamente o funcionamento da Câmara, né, fez com que fossem suspensas as atividades das comissões, isso inclui até as CPIs que estão em andamento. Lira suspendeu as atividades dessas comissões, montou uma força-tarefa, né, para que fosse aprovada a reforma tributária. Tem conseguido, né? Deve conseguir em mais alguns instantes a aprovação já em segundo turno, ou seja, foi um aliado importante do governo, né? Teve um peso muito forte, né, nessa discussão, a presença e o apoio de Arthur Lira. No Senado a gente vai ter também um bom teste para o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, né? Mas queria te ouvir sobre o papel que teve Lira nessa tramitação e o papel que pode vir a ter Pacheco no Senado. Olha, Vitor, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quis deixar clara a assinatura dele nessa aprovação na Câmara dos Deputados, inclusive com um ato que não é comum, que é a saída da mesa diretora para ir discursar no microfone, ali no plenário da Câmara dos Deputados. Algo que há muito tempo não se via, eu pelo menos não tenho lembrança disso. E ele fez um discurso pró-reforma para deixar clara a ideia de que está sendo aprovada essa reforma em primeiro turno e em segundo daqui a pouco na Câmara por força dele. Quis mostrar força para o governo, para os parlamentares, para o público todo, de que ele tem o poder de aprovar uma reforma como essa. E é claro que isso indo agora para o Senado, o senador Rodrigo Pacheco não vai deixar barato, vai também querer deixar clara a sua força, o seu protagonismo na aprovação no Senado Federal. Por isso mesmo é que eu acho que o Rodrigo Pacheco, quando tiver com isso nas mãos, também vai fazer a sua parte para que também conste nessa aprovação a sua assinatura. Doutor Carlos Daniel, queria ouvi-lo, doutor, sobre um dos pontos que mais gerou discordância ao longo da semana, que foi a participação e as possíveis mudanças na arrecadação dos estados e municípios. Tivemos a ida de prefeitos e de governadores a Brasília para tentar conversar com os deputados, fazer alterações no texto, justamente porque havia muita preocupação que a reforma tributária, da forma como estava sendo encaminhada, pudesse alterar e impactar negativamente os caixas, tanto dos estados como dos municípios. Queria que o senhor destacasse para a gente como ficou essa formatação agora e se esse impacto vai acontecer ou ele foi minimizado a partir das mudanças que a gente teve, especialmente nas últimas horas, doutor. Vitor, realmente é uma preocupação nessa transição. Você vai haver, sem dúvida, um prejuízo à arrecadação dos estados e dos municípios, mas o mecanismo por meio do qual essa questão vai ser resolvida não é um mecanismo propriamente tributário, mas um mecanismo de direito financeiro, que é a criação de fundos para compensação desses entes. Então, são fundos com recursos da União que vão repassar dinheiro para os estados e para os municípios para recompor essas perdas. A última tentativa que teve foi uma ampliação do valor que teria que ser disponibilizado por esses fundos para os estados e municípios, mas me parece que ficou o valor da última proposta, que era de até 40 bilhões, se não me falha, que cresceria ao longo do tempo até o total de 40 bilhões, se não me falha, obviamente, a memória, mas é o mecanismo que está sendo pensado para compensar, para ser um amortecedor desse processo de transição. A gente precisa sempre lembrar que a estruturação de um sistema federativo em que se garante a autonomia financeira dos estados, dos municípios e da União, ele não se baseia exclusivamente em tributos, ele se baseia também em regras de direito financeiro que permitem um repasse das receitas arrecadadas pelos entes entre si, como forma de garantir aí sim que todo mundo tenha condições financeiras de atender a sua autonomia administrativa, a sua autonomia nas suas atividades, na sua organização. Doutor Carlos, a gente já está caminhando para o encerramento. Em um minuto, um destaque final do senhor. Queria que o senhor nos resumisse e avaliasse o texto aprovado agora à noite na Câmara. Por favor, doutor. Vitor, é uma proposta que traz simplificação, reduz complexidade, reduz conflitos entre os entes federados,
reduz a tributação sobre produtos consumidos pelas pessoas mais pobres, ou seja, uma menor carga de tributos sobre as pessoas mais pobres, e abre margem para a gente modernizar o nosso sistema tributário como um todo. Por outro lado, é uma proposta que também tem que trazer cuidados. A gente tem que abrir os olhos e ter cuidado com alguns setores, especialmente o setor de serviços, que vai ser bastante onerado, para dar um tratamento especial, especialmente para aquelas atividades que fazem o uso intensivo de mão de obra e que, portanto, basicamente não vão ter créditos para reduzir essa alíquota nominal para a alíquota efetiva equiparada aos demais setores que vão estar sujeitos ao recolhimento do IBS e da CBS. Eu acho que é um tributo novo, eu acho que é uma reforma tributária que o país pede, o país precisa de uma reforma tributária, mas, como toda mudança, ela vai estar sujeita a ajustes posteriores, a melhoramentos, a aperfeiçoamentos. É importante levar uma estrutura interessante, uma estrutura moderna e, a partir daí, conversar de uma forma a agregar, de uma forma a melhorar esse sistema que está sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Boa noite. Mais 30 segundos. Nelson Kobayashi, que destaca, Koba, para fecharmos. Destaco que é uma reforma necessária, mas que está sendo aprovada assodadamente, sem o melhor debate com toda a sociedade. Muitos setores que tinham mais a contribuir e que, infelizmente, ficaram sem serem ouvidos.